Futuro incerto. Funcionários da GM de São José dos Campos entram em greve contra novo layoff. Tem adesivo, mas não acessibilidade. Deficiente enfrenta dificuldade para viajar de Pinda a Taubaté em ônibus adaptados. Me apoio na cadeira, no banco lá do carro, do ônibus, né? Daí eu vou me segurando lá, porque não tenho acesso, não tenho lugar para pôr a cadeira. O mapa da degradação. O Unital identifica áreas desmatadas às margens do rio Una. E o governo do estado inclui estudo em projeto de reflorestamento. A bacia do Una abastece 15% da população de Taubaté. O governo paulista ainda não definiu os locais de plantio das mudas. E o projeto ainda nem tem data para sair do papel. No esporte tem basquete. São José entra em quadra hoje pela Liga das Américas. E no futebol, a expectativa para o clássico entre Águia do Vale e Burro da Central, que reúnem as duas maiores torcidas da região. E na agenda cultural, teatro para as crianças e muita música no Vale e também no litoral. Hoje tem Sorriso Maroto em Lorena. Brigas, intrigas, segredo de nós dois. Não tem mais clima, chegou ao fim e a culpa não é minha. É sexta-feira, véspera de fim de semana. O Band Cidade, segunda edição, está no ar. Boa noite para você. Boa noite. Se já não bastassem as dificuldades naturais de quem possui deficiência física, né, Márcio? A falta de acessibilidade aumenta ainda mais os problemas. Nós vamos mostrar agora as barreiras enfrentadas por deficientes para andar de ônibus. Em Taubaté, o transporte público urbano ainda não está todo adaptado. E o sofrimento de quem precisa do transporte intermunicipal não é diferente. Nos ônibus, o selo de acessibilidade indica que esse tipo de transporte coletivo tem condições de embarcar passageiros com deficiência física, mas o papel não sinaliza a realidade. O Rodrigo mora em Pindamonhangaba. Ele sofreu um acidente de moto no ano passado e depois não conseguiu mais andar. Leva como companheira a cadeira de rodas e o desrespeito como consequência, principalmente quando precisa embarcar no ônibus. Começa desde o fiscal da empresa, que faz deboche, né, me humilha por eu depender da condução dele, do ônibus, né? Tem alguns motoristas que são legais, mas tem um ainda que, né, me humilha também, manda eu pegar o próximo, que não existe. Geralmente a linha que eu pego não tem o acesso para cadeirante. Rodrigo tentou embarcar neste ônibus intermunicipal da Pássaro Marrom com destino a Taubaté. Mesmo com adesivo de acessibilidade, os profissionais da empresa não conseguiram fazer o embarque dele. A desculpa, a cadeira de rodas não passa no corredor. O Rodrigo tentou de novo, em outro ônibus, a mesma dificuldade e nada dele embarcar. Um dos motoristas sugeriu que ele pegasse o ônibus circular, que faz a mesma linha. Os funcionários da empresa do ônibus circular tiveram dificuldade para operar a rampa automática. Com muito sacrifício, o Rodrigo foi. Com o celular, nós registramos a viagem dele e da irmã. Mas nem sempre ele consegue ir assim, com segurança. Na linha Taubaté-Caçapava, o Rodrigo precisou ir no meio do corredor, se apoiando nos bancos. Me apoio na cadeira, no banco lá do carro, do ônibus, né? Daí eu vou me segurando lá, porque não tenho acesso, não tenho lugar para pôr a cadeira. Gisele conta que é comum os motoristas se recusarem a levar o irmão dela. Em Caçapava, eu já esperei 5 horas no ponto e todos falaram para mim, aguardo o próximo. Pessoas com deficiência física que moram aqui em Taubaté enfrentam esses mesmos problemas. 16 ônibus que operam na cidade circulam sem nenhuma acessibilidade. Os outros 65 carros da frota operam com acessibilidade, mas mesmo assim a rampa automática que dá acesso ao cadeirante para dentro do ônibus vive dando problema. Em fevereiro, o Band Cidade mostrou o constrangimento que o Cláudio passou. O elevador do ônibus quebrou e ele precisou se arrastar pelos degraus. A secretária de Mobilidade Urbana de Taubaté afirma que os casos dificilmente chegam ao conhecimento das autoridades. Ela repassa a responsabilidade aos funcionários da empresa ABC, que deveriam verificar as rampas dos ônibus antes de sair da garagem.
Se ele detectar que tem algum problema, ele tem que fazer um relatório, porque aí a secretaria vai ver se houve um relatório dos operadores indicando que havia aquela irregularidade, que erro de manutenção. Então, nós temos como autuar a empresa. Agora, se os operadores não verificam o equipamento, só vão verificar na hora de utilizar, aí realmente falta treinamento, então, da empresa. Algum problema nós estamos tendo e é isso que nós estamos verificando. A secretária justifica ainda que a prefeitura só tem 2 funcionários para fiscalizar os veículos do transporte público e garante que, em abril deste ano, nenhum ônibus deve circular na cidade sem acessibilidade. Eles nos pediram prazo até abril justamente para poder trazer ônibus 0 quilômetro, que interessa, lógico, para a população, tem um ônibus mais novo e com menor índice de manutenção. Então, por isso que nós cedemos esse prazo e termina agora. Bom, para relatar a falta de acessibilidade no transporte público em Taubaté, então, o telefone é 156. A prefeitura informou que o ônibus em que o cadeirante se arrasta para descer já passou por manutenção. A respeito das linhas intermunicipais, a MTU esclarece que o embarque de cadeirantes é feito somente nos terminais rodoviários, onde fica a cadeira de transbordo operada por funcionários treinados. A empresa garantiu que até 2018 toda a frota terá o elevador necessário para o acesso de deficiente. Por enquanto, 55% dos ônibus estão adaptados. Sobre a humilhação feita por motoristas, a MTU orienta que os usuários devem denunciar por telefone ou por e-mail. O telefone é 0800 724 0555 e o e-mail é mtu.sp.gov.br. A Pássaro Marrom disse que vai apurar o caso. Os funcionários da General Motors de São José dos Campos entraram em greve hoje por tempo indeterminado. A paralisação é em protesto contra um novo layoff proposto pela montadora. Após a aprovação no período da manhã, os funcionários do segundo turno da GM em assembleia também votaram a favor da greve. A paralisação é em protesto ao novo layoff proposto pela montadora ao Sindicato dos Metalúrgicos. Ela propôs um layoff sem garantia de retorno de outras pessoas e não aquelas que retornaram nesse momento, que têm estabilidade no emprego até o mês de agosto. E disse que se não fosse aceito esse layoff, hoje ele iniciaria um processo de demissões. No último dia 13, 798 metalúrgicos que estavam com o contrato de trabalho suspenso desde setembro retornaram à fábrica. Desta vez, o layoff seria por 2 meses. A medida tenta adequar a fábrica à demanda de mercado. A empresa também abriu um plano de demissão voluntária, que terminou hoje. Até a semana passada, 60 tinham aderido ao PDV. Após a assembleia onde a greve foi aprovada, os funcionários adentraram a empresa e permanecem lá dentro de braços cruzados. Se nós fazemos greve fora da empresa, eles podem querer impedir aqueles trabalhadores que eventualmente eles queiram demitir e não entrar na empresa. Então a greve é dentro da empresa para garantir que não haja nenhum tipo de demissão e que a gente possa fazer com que a empresa negocie e garanta o emprego dos trabalhadores. A GM de São José dos Campos fabrica 300 veículos por dia nos modelos S10 e Trailblazer. Segundo o sindicato, a produção está parada. Em nota, a General Motors informou que não foi informada oficialmente sobre a greve iniciada hoje de manhã, conforme determina a legislação vigente. Disse que a decisão dos trabalhadores causou surpresa, porque a proposta apresentada pela montadora foi deturpada pelo sindicato. A GM também informou que vai tomar as medidas legais cabíveis, mas não revelou quais seriam essas medidas. Enterrado na tarde de hoje no cemitério municipal de Taubaté, o idoso de 64 anos, suspeito de ser a primeira vítima da dengue na cidade em 2015. A Secretaria de Saúde do município confirmou que ele havia contraído a doença, mas ainda não pode dizer se esta foi realmente a causa da morte. Nilton Nery Xavier Leite estava internado no hospital universitário desde o início da semana e morreu nesta madrugada.
Nos últimos 2 meses, o paciente havia perdido 8 quilos e apresentou um quadro atípico da dengue, porque ele não tinha febre. A prefeitura informou também que atualmente há 51 casos confirmados e outros 163 aguardam resultado. No ano passado, entre janeiro e fevereiro, 491 pessoas foram infectadas pelo mosquito Aedes aegypti e 8 morreram. Em Caraguatatuba, uma mulher faleceu no início do ano, também vítima da doença. E os bebês que estavam isolados no Hospital Universitário de Taubaté por causa de uma superbactéria já tiveram alta. A última criança saiu do HU no dia 12 de fevereiro. No dia 14 de janeiro, a unidade de terapia intensiva foi interditada após a confirmação de uma bactéria multiresistente no local. 9 bebês ficaram isolados. Uma recém-nascida acabou morrendo, mas segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a causa não teria sido a superbactéria. Inicialmente, o estado informou que 3 crianças estavam infectadas. Depois, reconheceu que 6 foram contaminadas. O jornalismo da Band conseguiu imagens exclusivas do hospital universitário. A poucos metros da UTI neonatal, as paredes e o piso estavam deteriorados por causa da umidade. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância interna para investigar as causas da proliferação. Atualmente, 3 recém-nascidos continuam internados no HU devido a outros problemas de saúde. Quando tiverem alta, o local vai passar por uma desinfecção. Continuam foragidos os 6 presos da penitenciária 2 de Potim, que fugiram hoje. Por volta de 5h30 da manhã, eles quebraram a janela, serraram a grade da cela e também o alambrado externo. O caso foi descoberto durante a revista e é a segunda fuga em uma semana. No último dia 12, 4 detentos fugiram e foram recapturados pouco tempo depois, perto do presídio. Veja no próximo bloco, margem do Rio Una, em Taubaté, vai ser reflorestada. E também tem a previsão do tempo para o final de semana. Agora são 7h01, a gente já volta.